Olá, amigos, boa tarde. Escutam bem? Queria confirmação do áudio de vocês aí. Boa tarde. Boa tarde, Ítalo. Alguém pode confirmar aí se o áudio está ok? Áudio ok. Tudo bem. Sejam todos bem-vindos aí a mais um webinar da Fato Consultoria. Eu me chamo Augusto Pinheiro, sou sócio-diretor da Fato e vou ser o apresentador de hoje. Queria começar falando um pouquinho de mim, para que vocês possam me conhecer. Minha carreira começou há mais ou menos uns 20 anos como desenvolvedor de software, né? Tive a oportunidade de trabalhar em diversos projetos, em grandes corporações e órgãos de governo. Ao longo do tempo, eu fui mudando o perfil, desde programador, trabalhei como analista de sistemas, trabalhei como analista de suporte de infraestrutura de alto desempenho também, até os dias de hoje, que trabalha aqui na Fato hoje como consultor de processo de governança de TI, ok? Então, o tema do webinar de hoje é algo de suma importância para a qualidade de código, qualidade de software. É inspeção de código-fonte, desse nome aqui, inspeção de código-fonte para entrega contínua de software de qualidade. Bom, gostaria de passar umas orientações iniciais para que a gente não perca aí nada no evento. Então, dê preferência ao uso de internet com banda larga. Esse evento, eu vou fazer o uso da câmera, que vocês possam me ver. Se a gente tiver algum problema no decorrer do evento, eu vou alternar só para o modo slide e áudio, tá ok? Vão ser cerca de 45 minutos de apresentação, 45, 50 minutos, e 10 ou 15 minutos de perguntas e respostas. Vocês podem mandar suas perguntas desde já aqui pelo chat, que eu vou me encarregar de respondê-las ao final do evento. Gostaria de pedir que vocês só usem o chat para os assuntos do webinar, e para aqueles que possuem a certificação do PMP, esse evento vale um PDU. Essa sessão será publicada, está sendo gravada, vai ser publicada no nosso canal do YouTube e também nas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn. Muito bem. A Fato é uma empresa brasileira, já há 21 anos. Somos pioneiros no uso da análise de ponte-função aqui no Brasil. Hoje a gente trabalha não só com clientes no Brasil, mas clientes em toda a América Latina. Atendemos grandes corporações e empresas de governo. Somos uma empresa que atua em capacitação e consultoria, capacitação na área de análise de ponte-função, engenharia de requisitos, estimativas de software. Dois de nossos sócios foram responsáveis pelo desenvolvimento de 2 livros que estão aí em tela. O sobre análise de ponte-função é o livro mais vendido sobre esse tema no Brasil, e o livro de engenharia de requisitos, publicado há uns 3 anos atrás, mais ou menos, em português, e já está em espanhol também, foi traduzido ao espanhol também. Atuamos em capacitações, temos também um escritório de métricas contratado por diversas empresas, somos contratados por diversas empresas para realizar medições de software, medição funcional e não funcional de software. Essas medições são utilizadas pelos nossos clientes com objetivo de estimativa, com objetivo de remuneração de fornecedores. Muito bem, a agenda de hoje vai se dar da seguinte maneira. Eu vou começar falando sobre as necessidades do desenvolvimento moderno de software, um pouquinho sobre Agile, DevOps e suas práticas. Vou me concentrar sobre a integração contínua e falarei também sobre o uso de ferramentas para inspeção contínua. A ferramenta que eu escolhi para esse webinar foi a SonarQube.
Vou falar também sobre metas de qualidade de código, indicadores e vou terminar aí com algumas conclusões que eu pude tirar quando realizei o estudo para montar essa apresentação. Bom, o desenvolvimento do software moderno, as empresas hoje, em sua maioria, desenvolvem software seguindo os princípios do Manifesto Ágil. Eu trouxe 3 princípios aí que eu queria destacar, que creio que estejam mais relacionados ao tema da nossa apresentação. Então, o primeiro princípio é que a nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega adiantada e contínua de software de valor. O segundo princípio que se segue é aceitar mudanças de requisitos, mesmo no fim do desenvolvimento, e processos ágeis se adequam a mudanças para que o cliente possa tirar vantagem competitiva. Terceiro princípio, entregar software funcionando com frequência na escala de semanas até meses, com preferência aos períodos mais curtos. Para que são 12 princípios, e eu coloquei inclusive uma tirinha aí, que fala que um chefe, né, ele vai dar uma ordem aos seus desenvolvedores e diz para eles começarem a codificar enquanto ele vai lá verificar o que o cliente quer, né? Então, obviamente que não é assim. Então, para você conseguir entregar software de valor, fazer entregas contínuas, ser capaz de aceitar mudanças de requisitos, mesmo ao fim do processo de desenvolvimento, e ser capaz também de entregar software funcionando em períodos curtos, é muito importante que você siga algum framework, alguma estrutura, algum modelo. O modelo muito utilizado nos dias de hoje é o modelo do Scrum. Creio que boa parte de vocês deva conhecer. Então, nessa esteira, eu queria destacar aí as necessidades do desenvolvimento, né? Então, em primeiro lugar, é sempre satisfazer o cliente. Entendemos hoje em dia, as empresas já entendem isso com muito mais naturalidade, que software funcionando é uma medida primária do progresso, né? Que isso é mais importante do que você ter uma documentação abrangente. Aceitamos também mudanças de requisitos. Sabemos que as empresas e as equipes precisam ser capazes de responder a mudanças mais do que ser capazes de seguir um plano. Algo que é importante se destacar também é que é necessário ter aí uma atenção contínua, excelência técnica, um bom design, e que isso também aumenta a agilidade. Muitas vezes, a área de TI, sobretudo no desenvolvimento, trabalha como um driver de inovação. A inovação muitas vezes surge, a inovação para o negócio muitas vezes surge de dentro de uma área de desenvolvimento, de dentro da TI. Por outro lado, existe a necessidade do controle de operações. Então, são os responsáveis pelos sistemas, responsáveis pelo funcionamento dos sistemas. Os sistemas estão hoje cada vez mais inseridos no nosso dia a dia, seja no celular, seja na compra de uma passagem aérea, num processo governamental qualquer. Então, hoje, a TI está em tudo, software está em tudo que a gente faz, né? Então, é muito importante para o controle de operações manter um ambiente de produção funcionando e estável. Ou seja, a gente tem que ter muito cuidado ao fazer uma liberação de software para evitar indisponibilidade. E quando houver, ela tem que ser a menor possível. Uma outra necessidade do controle de operações é manter o ambiente de produção organizado. O software moderno, o software hoje em dia, ele não é mais algo monolítico, ele é entregue em camadas, existem dezenas, até centenas de peças que se integram de maneira ordenada, e é necessário que o controle de operações tenha conhecimento de todas essas peças, tenha essas
peças todas catalogadas, saiba organizar, saiba identificar, para que numa situação de desastre, numa situação de interrupção, os problemas identificados sejam corrigidos o mais rápido possível, certo? Necessidade de todos é atender aos requisitos de negócio de forma que o cliente possa tirar vantagens competitivas através da entrega contínua de software de valor. Naturalmente, tudo isso sem comprometer a estabilidade do ambiente de produção. Então, a gente observa que a gente tem um cenário desafiador. Por um lado, você precisa entregar software de valor ou com valor no menor intervalo de tempo possível. Então, precisa ser capaz de estar continuamente fazendo entregas. E, por outro lado, você tem a responsabilidade de manter um ambiente de produção estável, organizado e funcionando. Então, surgiu o DevOps como uma resposta a essas necessidades. Então, para contextualizar, DevOps foi um termo criado para descrever um conjunto de práticas para integração entre as equipes de desenvolvimento de software, operação de infraestrutura e outras de apoio, e a adoção de processos automatizados para a produção rápida e segura de aplicações e serviços. Muito bem. Foco da apresentação de hoje vai ser o processo de verificação e dentro desse processo eu vou falar sobre inspeção. Apenas vou relacionar aqui quais são as práticas do DevOps. Integração contínua é o que eu vou abordar, mas também existe entrega contínua, microserviços, infraestrutura como código, monitoramento e registro em log, comunicação e colaboração. Integração contínua ou continuous integration é uma prática em que os desenvolvedores com frequência juntam suas alterações feitas em código num repositório central e depois fazem suas compilações, inspeções e seus testes. O objetivo da integração contínua é investigar e encontrar bugs mais rapidamente, melhorar a qualidade de software e reduzir o tempo que se leva para validar e lançar as atualizações. Então, para ser capaz de fazer a integração contínua, você, considerando que a complexidade do software de hoje em dia, composto por uma centena de peças, é quase que impossível você ter a capacidade de fazer integração contínua sem ter um componente de automação. Há que se ter também a capacidade das equipes, né, a cultura, as pessoas, as equipes, as empresas precisam ter essa cultura de integrar constantemente. Então, além de ter software para fazer isso, é preciso haver uma certa organização, um certo rito para que e a disposição das pessoas para integrar software com frequência. Falando sobre a integração, quando eu disse que você tem a necessidade de juntar o seu código, fazer inspeções e testes, o tema da nossa apresentação de hoje é a inspeção de software. Eu queria apresentar para vocês aqui as ferramentas mais comuns aí de inspeção, pelo menos as que eu tenho visto sendo as mais faladas. São elas o Checkstyle, SonarQube, PMD, FindBugs. Existe um plugin aí para Eclipse chamado SonarLint, que implementa uma série das regras que o SonarQube dispõe também, integrado aí ao ambiente de desenvolvimento. Pode ser integrado ao ambiente de desenvolvimento se você estiver usando o Eclipse. Então, o que é o SonarQube? Ele é uma ferramenta para revisão e inspeção automática de código-fonte, que foi criada para detectar bugs, vulnerabilidades e más práticas de programação.
Com o SonarCube você consegue definir parâmetros para inspeção, ele te permite analisar os resultados, você consegue, através das consultas, fazer uma série de filtros para verificar os tipos, as violações que ele identificou, você consegue filtrar por severidade, por tipo, consegue definir ações de correção e tratamento, você é capaz de designar a um membro da sua equipe para que esse membro em específico faça a correção de um problema. Você pode definir na ferramenta que um determinado problema não vai ser corrigido. Enfim, ele é uma ferramenta bem flexível, ele suporta mais de 25 linguagens de programação, é uma ferramenta web. Eu vou mostrar logo na sequência aí o painel principal, e provê informação para todos os envolvidos no projeto, né? Seja para a equipe de desenvolvimento, para o coordenador de projeto, para membros da área de qualidade, para o arquiteto. Algumas características são avaliadas, vou destacar aqui quais são as características avaliadas durante as inspeções. Confiabilidade, ele relaciona quais foram as violações identificadas no código-fonte inspecionado, classifica essas violações por severidade, avalia também vulnerabilidade de segurança, avalia problemas em potencial, cobertura de código por testes unitários, duplicação de linhas, blocos ou arquivos. A avaliação de tamanho, não que o tamanho em si seja algo importante, mas a densidade de comentários ou anotações em relação ao tamanho do código é uma medida importante que deve ser levada em consideração para que você tenha condição de ler o seu código com mais facilidade. E o Sonar também avalia a complexidade. Avalia a complexidade por arquivo, por classe, calcula, além disso, o débito técnico. O débito técnico é uma estimativa de esforço em horas para corrigir os problemas encontrados. Então, ele lista todas as violações, apresenta uma estimativa de esforço para cada uma das violações baseado na regra que ele está associado, e depois ele soma tudo isso e apresenta esse número que é chamado de débito técnico. Bom, aqui eu tenho a tela principal aí do Sonar e é apresentada uma relação de projetos. Então, são 3 projetos que eu tenho nessa base de teste. Um projeto chama PPWeb01. Existe um conceito estabelecido pelo Sonar, que ele chama de Quality Gate, ou portal de qualidade. Ele faz a avaliação global do projeto e diz se esse projeto passou ou não passou, ou se ele falhou nessa avaliação. O segundo projeto que eu tenho aqui, chamei de programa Java, e tem um outro aqui que é um relatório ASP. Observa que eu tenho a informação aqui da quantidade de bugs identificados, quantidade de vulnerabilidades, quantidade de código fedendo, ou problemas de potencial, vamos chamar assim, percentual de cobertura de código e um indicador aqui de duplicação. Ao clicar em um desses projetos, o Sonar me direciona para uma segunda tela, onde ele apresenta a visão geral daquele projeto que eu estou avaliando. Destaco que do lado esquerdo, desse mais à esquerda, vocês estão vendo os números globais avaliados pelo Sonar. Então, eu tenho aqui 738 bugs identificados, 6 vulnerabilidades, 32 hotspots de segurança, que não necessariamente isso é um problema de segurança, mas é algo que você tem que avaliar com mais cuidado e confirmar. No lado direito aqui desse quadro, ele mostra aqui a quantidade de
novos bugs inseridos pela última liberação que foi feita. Então, dos 738 erros, ou problemas, violações identificados, 21 vieram dessa última publicação. No lado direito, você pode observar aí características do projeto. Então, tem a distribuição da quantidade de linhas de código por linguagem de programação, a atividade do projeto, e você consegue marcar as versões. Então, a cada nova inspeção, você define qual versão que você está tratando, e você consegue ter uma visão, numa espécie de linha do tempo, para avaliar as tendências. Por exemplo, será que o meu processo de desenvolvimento está corrigindo os problemas ou ele está criando novos problemas? Então, você consegue ver isso tudo num painel que ele chama de atividade do projeto. Aqui é uma continuação dessa tela, uma tela muito grande, por isso que eu quebrei em duas partes, onde eu tenho informação sobre manutenabilidade. Tenho aqui, neste caso, 50 dias de débito técnico, 1.900 problemas ou código fedendo, como ele chama assim. Das 50 horas, 4 horas de débito técnico foram inseridas na última atualização e 23 novos código fedendo foram inseridos. Nesse projeto aqui eu tenho 0 de cobertura de código, eu não tenho nenhum teste unitário, nenhum teste automatizado que foi feito. E a duplicação aqui é de 22%. Bom, tem uma visão geral. Então, se eu clicar no link Issues, está aqui em cima, eu consigo ver os detalhes de cada uma das violações. Então, nessa tela aqui, onde eu identifico os problemas, eu consigo fazer filtro. Observe aqui do lado esquerdo, eu consigo fazer filtro por tipo. Então, eu consigo verificar só aquilo que é bug, eu consigo verificar só aquilo que é vulnerabilidade, ou verificar só aquilo que ele chama de código fedendo. Consigo filtrar problemas que são bloqueadores, ou seja, exatamente aquilo que vai dar violação, vai dar tela azul, vai dar erro 500, né? Consigo filtrar aqui os erros críticos, os erros maiores, menores. Consigo ver tudo isso através desse painel. E aqui está destacado, eu tenho uma lista de todos os problemas, eu posso rolar para baixo, vendo todos os problemas identificados na última inspeção do Sonar, e aqui ele apresenta cada um dos problemas, ele diz o que você precisa fazer, você pode verificar em cada erro qual a classificação que ele deu, e que tipo de problema é, a severidade, se ele está aberto, se ele já foi designado alguém. Você pode também fechar uma determinada issue, você pode fechar um determinado problema, você pode, se sua equipe estiver cadastrada na base de usuários do Sonar, ele permite que todo mundo acesse, tenha a mesma visão, porém você pode designar um problema para um dado desenvolvedor corrigir. Então, quem é o coordenador do projeto, enfim, a pessoa que está responsável por olhar ali o Sonar, consegue designar para um ou para outro desenvolvedor olhar cada um dos problemas. O interessante aqui também é que você consegue verificar cada um dos problemas. Se você clicar aqui, ele te leva até o código-fonte que ele destacou qual é o problema. Clicando na regra, você tem escrito aqui C-Rule, você consegue clicar aqui e ele te mostra a regra que você violou. Então, na primeira tela aqui eu falei que... Deixa eu voltar aqui. Então, nessa primeira tela eu vi a relação das violações. E agora eu vou mostrar para vocês um problema em específico.
Então, observem aqui, eu tenho o código-fonte associado à regra que foi violada. Ele diz que tem uma subexpressão igual nos dois lados do operador. Dá para observar que foi digamos assim, uma programação criativa aqui que a pessoa usou para poder forçar o código a entrar sempre nessa condição. Então, observa que ele tem uma condicional aqui, onde ele verifica um determinado contador, ele avalia essa condição ou 1 igual a 1. Então, sempre vai ser verdadeiro, o que vai provocar que o código sempre entre nessa condição. O interessante é que o Sonar, ele permite que você indique qual é a ferramenta de controle de versão. Isso é muito interessante, porque se vocês observarem aqui, ele está apresentando aqui desse lado o nome, o login do desenvolvedor no controle de versão, no software de controle de versão. Então, você consegue, inclusive, verificar quem é a pessoa que está inserindo os problemas aí no seu código. Muito bem. Busquei aqui trazer um caso bem simples de segurança. Esses problemas de segurança, eles normalmente são complexos e demorados para explicar. Então, o que eu pude buscar que era mais simples aqui foi que o Sonar identificou uma password que está hard-coded. Ou seja, durante o desenvolvimento, a password ela foi definida no próprio código e ficou assim, uma password default. Isso foi detectado pelo Sonar como uma vulnerabilidade. Então, ele apresenta a vulnerabilidade, ele diz qual é a regra que foi violada, e eu tive aqui a curiosidade de ler, estou mostrando aqui para vocês como é que é isso. Então, ele diz, as credenciais não devem ser fixas em código. Ele traz exemplo de uma solução não compliant, assim como essa que eu trouxe em tela, e logo abaixo ele traz uma solução compliant. Sobre problemas de manutenção, poderia passar uma tarde aqui falando sobre isso. Ele tem uma base muito grande de informação sobre questões que dificultam a manutenção. Novamente, eu vou trazer aqui 3 exemplos para tentar ser bem didático. Trouxe aqui um caso onde o desenvolvedor repetiu o texto e exatamente 11 vezes no mesmo código, é exatamente isso que o Sonar está reclamando. Ele está dizendo, olha, defina um literal, uma constante e use essa constante no lugar de se repetir esse literal. Naturalmente que se houver qualquer mudança nesse texto, nesse caso aqui, como isso se repete 11 vezes, eu vou ter que dar manutenção em 11 linhas de código diferente, ao invés de dar em apenas uma linha, se eu tivesse definido como uma constante ou num arquivo de mensagens, tá? Então, esse é o problema que ele está mostrando aqui. Em um tem um elemento do tipo div que foi declarado 2 vezes. Então, o Sonar identifica isso como um problema. Ele chama de code smell, código fedendo. Então, nesse caso aqui, ele está me alertando o seguinte, que o elemento tipo div, ele foi declarado inicialmente na linha 37 e no mesmo arquivo ele foi redeclarado na linha 1004. Então, o que o Sonar está alertando é dizendo... pessoal, eu vou tirar a câmera aqui, que tem gente aqui que está reclamando que está travando, tá ok? Vamos ver se agora melhora aí. Se vocês puderem me dar um feedback. Bem, o Sonar aqui nesse caso está informando que houve essa declaração que foi feita 2 vezes no mesmo código, no mesmo arquivo fonte.
E um terceiro problema identificado que eu apresento aqui em tela está relacionado a funções que foram declaradas e que não foram usadas. Então ele diz aqui que uma função chamada getTítulos foi declarada, mas nunca foi utilizada. Ele está falando, olha, remova essa função do seu código. Ele aponta também para linhas de código que não são alcançadas, para código-fonte comentado, então, deixado para trás como um lixo, ele orienta que isso seja removido. Então ele tem uma capacidade de inspeção ali, de apontar problemas relacionados à manutenibilidade muito interessante. Aqui eu trago uma tela onde a gente consegue ver as duplicações. Então eu vejo aqui as duplicações no geral e logo acima só as duplicações que foram inseridas pela última versão do código. Nesse caso, em tela, eu não tive nenhuma linha nova inserida na última versão. Mas eu consigo ver a necessidade de duplicações de linhas, de blocos de código e de arquivos. E consigo navegar por aqui para descobrir onde eu tenho uma quantidade de duplicação maior. O que eu trouxe aqui em tela é um bloco de código que está repetido dentro da mesma função. Nesse caso aqui, uma função dentro do mesmo arquivo, um arquivo PHP, no caso é uma função de exclusão. Então ela tem um bloco de código, começa ali na linha 618, vai até 632. Então dentro da função excluir, tem um bloco que se repete lá na função avatar excluir. Nesse caso aqui, na linha 712 até 725. Então, o Sonar aponta ali onde está duplicado. Você consegue clicar aqui, ele te leva até esse bloco de código e ele mostra aqui em cinza o bloco de código que ele identificou como duplicado. Então, essa é mais uma característica muito interessante. Naturalmente, entende-se que bloco duplicado de código é uma prática ruim de programação, que deveria ser feito, ou seria mais interessante de ser feito, é criar uma função mais geral que possa ser simplesmente chamada dentro do seu código, evitando assim que você, numa necessidade de dar manutenção, você tenha que dar manutenção em vários pontos do seu código. Ao passo que se você tivesse criado uma função e tivesse referenciado o chamado dessa função, você bastaria chamá-la para fazer o uso dela e na hora de dar manutenção, você daria manutenção em um único ponto. O Sonar também avalia a cobertura de código pelos testes unitários. É importante destacar aqui que ele não executa nenhuma rotina de teste, mas ele é capaz de ler relatórios que são gerados por outras ferramentas, tá? Então você pode fazer os seus testes unitários, executá-los, gerar o relatório através de uma ferramenta de sua preferência e o Sonar ele vai ler esse relatório e vai apresentar essa informação para você. Ele faz uma avaliação da quantidade de linhas que deveriam ser cobertas por testes unitários e aquilo que foi, por exemplo, executado com sucesso na sua outra ferramenta. Então ele traz tudo para cá, você consegue em um único painel avaliar essas questões, as questões de inspeção e as questões de testes, tá? Num único painel, num único dashboard, fica tudo muito mais simples. Permite também fazer um comparativo com uma análise superior, para que você seja capaz de identificar as tendências. Muito bem. Outra característica que é avaliada é a quantidade de comentários distribuídos pelo código-fonte. Então, num caso aqui, eu tenho ele permite que eu navegue entre as pastas
e ele vai apresentando fonte a fonte, diz o percentual de comentários em relação à quantidade de linhas de código. Todo mundo sabe que é muito mais fácil você entender o código que foi feito por uma outra pessoa, se essa pessoa teve o capricho ali de tentar minimamente descrever o que aquela função fazia. Enfim, isso vai facilitar muito a leitura desse código, vai facilitar muito o entendimento numa manutenção futura. Então você consegue navegar e ele mostra para você a densidade de comentários. O interessante é que você observa aqui, inclusive nessa tela, algumas fontes que tem nenhum comentário, né, sem nenhum comentário. Né? Então esse é um problema que foi identificado aqui com o apoio do Sonar. E a última característica que ele avalia é a complexidade do fonte, faz avaliação sobre dois aspectos, a complexidade ciclomática e cognitiva. Então, a complexidade ciclomática ela é avaliada pela quantidade de nós e de setas, né? Seria a quantidade de desvios que teu código possui, e ele calcula isso aí através dessa expressão que eu coloquei aqui em tela e te dá um número. Para cada arquivo fonte ou para cada método, ele te dá um número de complexidade. O interessante é que ele sugere para que você, em determinadas... Eles têm alguns padrões já carregados, previamente carregados, e ele sugere que você reduza a complexidade ciclomática ou cognitiva, que está relacionada a quão difícil é se entender um determinado código-fonte. No caso que eu trouxe em tela, ele está me dizendo aí, olha, reduz a complexidade cognitiva do seu código de 46 para 15, que é o que ele tem como parâmetro, definido em parâmetro, como sendo algo aceitável. Nesse caso destacado, está relacionado à complexidade cognitiva. Bom, esse caso, essa tabela que eu tenho aqui em tela, ela foi recortada de um edital de governo. A gente tem aqui por hábito sempre estar acompanhando os editais de fábrica de software, e eu observei aqui que os últimos 140 editais aqui que a gente acompanhou nos últimos anos, eu tinha apenas 9 deles com algum tipo de acordo de nível de serviço, onde a qualidade de código era validada. Então, é algo que muitas vezes, quando se terceiriza o desenvolvimento, não se observa, né? E é algo que eu penso que seria de extrema importância, principalmente quando o desenvolvimento ele troca de mãos. Então, o que essa tabela aqui apresenta? Ela apresenta métricas, metas e a severidade. A métrica, o indicador, né, você pode obter com a ajuda do SonarQube, né, com características que são avaliadas que são apontadas pelo próprio Sonar, você consegue avaliar cada uma delas. Por exemplo, cobertura de código na camada de negócio. Não? Tem o contratante, ele quer que tenha mais de 50%, pelo menos 50% de cobertura de código, em testes unitários no código na camada de negócio. Ele quer que 100% dos testes automatizados sejam executados com sucesso. Ele quer que tenha pelo menos 30% de comentários na camada de negócio. Ele quer que a complexidade por método seja inferior a 10%, que a duplicação seja inferior ou menor ou igual a 5%. Enfim, todas aquelas características que eu mencionei para vocês, que o Sonar avalia, estão sendo exigidas aqui, e você pode obtê-las muito facilmente com o uso dessa ferramenta. Então aqui ele lista, olha,
as violações bloqueadoras e as violações críticas, eu exijo que não haja nenhuma. Na condição de que, se houver não cumprimento desse acordo, digamos assim, ele aplica uma penalidade, no caso aí a quem desenvolveu, na fábrica de software que desenvolveu. Esse aqui é de um outro órgão público, né? Eu tenho aqui, ele agrupou por projeto, também tenho métricas, as mesmas métricas que eu apresentei mais cedo, a gente consegue tirar todas elas de dentro do Sonar, e outras metas, tá? Bom, vou fazer umas considerações finais aí sobre inspeção. Eu vejo que, como vantagem, a inspeção, vantagem que ela traz é que você pode identificar muitos defeitos diferentes em uma única inspeção. Então, existem as regras que são cadastradas, você executa o exame, né? Existe um programa scanner que é executado e ele, numa única passada, ele identifica vários e vários problemas. O trabalho que existe a partir daí é você interpretar cada um desses problemas, endereçar esses problemas a seus responsáveis para que eles façam o tratamento ou que dê algum tipo de satisfação, enfim. Outra vantagem que eu vejo que é muito interessante é que você pode fazer inspeção mesmo num sistema ainda em desenvolvimento. Não há necessidade de você ter uma versão completa e funcionando do sistema para que você faça a inspeção. Porém, ela não é adequada para verificar alguns requisitos não funcionais, por exemplo, como desempenho. E também não é adequada para demonstrar que o software é útil. E os testes de software? A grande vantagem dos testes de software é que eles permitem encontrar inconsistência entre o programa e sua especificação. Então, os testes são feitos para isso, para revelar defeitos. E o teste ele permite demonstrar se o software é o que o cliente deseja e se ele faz o que o cliente deseja. Bom, porém, existem algumas limitações. No teste de software, ele pode revelar a presença de defeitos, mas ele não pode garantir que não exista nenhum defeito naquele software que está sendo testado. Tem aí um alto custo na realização dos testes funcionais, sobretudo se for executado manualmente, e como uma limitação que ele só pode ser executado após a conclusão do desenvolvimento do componente em questão. Então você não é capaz de testar algo que ainda não foi totalmente concluído. Então a conclusão que eu posso tirar disso aí, que eu queria levar para vocês, é que inspeções e testes elas não são abordagens concorrentes, mas sim complementares. Então cada uma tem vantagens e desvantagens uma sobre a outra. E devem ser usadas em conjunto aí no processo de verificação e validação. Um lembrete que é importante frisar é que a qualidade não é um atributo que se insere no produto no final do desenvolvimento. Então ele deve ser objeto da nossa atenção em todas as atividades do ciclo de vida do software. Então isso é muito importante ter sempre em mente. Como é que a Fato pode te ajudar nessas atividades? Então, nós podemos te ajudar fazendo a instalação, configuração e preparação das ferramentas, a automatização do processo de inspeção, podemos apoiar na mentoria dos envolvidos no processo, na criação do baseline de erros, fazendo uma implantação assistida, te ajudando a interpretar e avaliar os resultados da inspeção, bem como nos ajustes de regras e perfis de inspeção. Estamos à disposição aí através do contato, pode ser feito por e-mail, contato@fatocs.com.br. Bom,
Gostaria de convidá-los aí para o nosso próximo webinar, que vai acontecer no dia 18 de novembro, às 13 horas, horário de Brasília. Vou deixar o link, vou pedir para alguém da nossa equipe para postar o link para que vocês possam fazer a inscrição, e o tema vai ser Snap, medição não funcional de software. Vou abrir agora para que vocês façam uma avaliação do evento e para responder as perguntas que tenham sido feitas. Se vocês quiserem fazer perguntas, podem postá-las aí que eu guardo um tempo aqui para responder as dúvidas de vocês, tá ok? Bom, o Vitor quer tirar uma dúvida aqui. Em que momento esse processo deve ser feito? Após a publicação ainda no ambiente, após a publicação, ainda no ambiente de homologação, quem deve executar o processo? O ideal seria focar o trabalho numa única pessoa ou distribuir entre os desenvolvedores do projeto. Bom, a gente tem feito aqui a inspeção depois da publicação no ambiente de homologação, mas isso fica a critério da sua própria equipe, né? Eu acho muito interessante um plugin chamado Sonar Lint, que ele inclusive se integra com o Sonar, que você pode instalar no Eclipse, se você tiver o Eclipse como sua IDE, e fazer com que os próprios desenvolvedores façam as suas inspeções antes de publicar o código, antes de fazer a integração. Essa é uma abordagem, né? Então você pode também juntar todas as peças e depois aí fazer a inspeção. Depende de como é que você quer fazer isso. Focar o trabalho numa única pessoa, dependendo da quantidade de problemas, inicialmente você pode acabar trazendo uma sobrecarga. Porém, com essa abordagem de instalar o plugin na própria IDE, você poupa um tempo considerável aí, evitando que os problemas vão para esse ambiente de homologação e que você tenha que corrigi-los depois. Agora, você também pode usar o próprio plugin e configurar o plugin para ele mandar os resultados lá para o SonarQube, tá? Então, você pode trabalhar aí de maneira integrada também com o plugin, tá ok? Alguma pergunta a mais, gente? Se quiserem fazer alguma outra pergunta, estou à disposição, tá ok? A gente tem mais uns 5 minutinhos aí. Eu, por conta desse problema, acabei perdendo uns minutinhos por causa desse problema da conexão. Vamos lá, acho que tem uma pergunta vindo aí do Luciano. Claro. Luciano está fazendo um complemento aí. Vai postar aí, eu vou... ele está falando que na empresa que ele trabalha, eles usam tanto o Sonar Lint quanto o SonarQube. Vantagem disso é que ele evita lá que a análise seja feita só no final. Então, você antecipa. Uma coisa que eu achei interessante, ele falou aqui que porque podem aparecer 200 problemas no final e vai ficar difícil de corrigir, podendo até comprometer prazo e coisas do tipo, né? Eu acho interessante
que é uma tarefa que pode... Bacana, Luciano, obrigado aí pela colaboração. Acho também que fica tudo muito mais fácil, né? Você pode adicionar no dia a dia do desenvolvedor, de modo que não é uma tarefa que creio que onere muito o trabalho. Então, ao final de cada dia, ou à medida que as coisas vão acontecendo, você pode executar a inspeção, ele apresenta os resultados. É interessante que a gente vai aprendendo a programar, evitando já essas violações, ou tendo melhores práticas de programação. Eu acho que esse que é o bacana de você trabalhar com o plugin na IDE. É uma abordagem também. Então, o próprio desenvolvedor já vê o problema e ele mesmo já corrige, ninguém precisa, isso não vai causar transtorno para ninguém. Não, Luciano, eu também uso a versão gratuita. A versão paga, ela é um pouco cara, pelo menos para mim. Ela custa US$ 20.000 a licença anual. A grande vantagem é que a versão gratuita, ela abrange aí uma série de linguagem de programação. É gratuita para Java, para PHP, Python. Você pode usar, ela identifica problemas em CSS, HTML, ASP.NET, VB.NET, são várias linguagens. A versão paga, ela tem o próprio Sonar, depois que você instala, ele tem um marketplace, então você consegue adicionar plugins a partir da própria IDE, a partir da própria página de administração do Sonar. Então, ele é dividido em duas partes, né? Uma parte que é o scanner e outra parte que é o servidor web. Então, ele coloca esse servidor web no ar e você, a partir dali, você faz a configuração, cria o usuário, pode adicionar novos plugins. E a versão paga, para quem tem sistema antigo e sistema legado, é bem interessante. Ele faz avaliação também de Visual Basic 6, COBOL e C, C++ e Objective-C. Para quem programa em C, não fique triste, porque tem uma versão community do plugin para a família C, que você pode usar. Dá um trabalhinho, mas você consegue configurar e consegue usar em C também, tá? Bom, pessoal, se não tiver mais nenhuma pergunta, o Luciano complementou aqui que funciona em Docker também. Obrigado pela colaboração aí. Quero agradecer pela atenção de vocês. Espero ter ajudado a conhecer um pouco de uma ferramenta que faz esse processo de inspeção automatizada. Para mim foi muito bacana preparar esse material. Foi muito interessante fazer esse trabalho, tá ok? Agradeço, quero desejar a vocês um ótimo começo de semana e uma boa tarde. Muito obrigado, até a próxima.